foi meio que no desespero, sabe? Porque assim, o Rafa, ele tava precisando de grana, eu também, e a gente falou, cara, e agora, né? O que que a gente vai fazer? Não, vamos colocar pra rodar, isso aí. A galera do mercado fala assim, não, comecei do zero. A gente sabe que não começou do zero. Porque quando a gente pega a história, a gente sabe, ó, começou com aquele parceiro e tal. No nosso caso, a gente não começou do zero, a gente começou com 2.000. E era o dinheiro que eu tinha pra passar o próximo mês. E aí eu falei pro Rafa, falei, cara, vamos investir nisso aqui. Cara, foi 2.000, a gente fez 30 assinaturas. A galera meio que clicava no anúncio e não entendia. Então, assim, a gente parou tudo e falou, cara, como que a gente vai vender algo que ninguém conhece, ninguém testou, ninguém sabe se funciona. Então, é muito difícil você vender algo que as pessoas, ninguém nunca ouviu falar praticamente. Conta pra galera aí então, quem é você, qual é a sua empresa, o que que você, que já adiantando assim, cara, revolucionou aí o digital, o tráfego direto. E hoje muita gente vende muito por causa dele, velho, porque destravou uma galera que tava aí meio perdida no digital, né, velho? Conta aí pra galera aí, se apresenta, mano. Cara, meu nome é Yuri, né? Eu tô no digital aí tentando desde acho que 2017. Eu sou um dos sócios da Enlead, né? A gente começou o projeto aí, assim, não tem nem um ano e graças a Deus a gente conseguiu revolucionar o mercado, porque a gente conseguiu dar uma visão muito diferente para o que o pessoal fazia, né? Então, a galera só utilizava a página de vendas, estava muito acostumado com VSL, e a gente sabe muito bem como que funciona. Para você aprender a mexer numa página de vendas, criar, editar, demanda aí um tempo de aprendizado para colocar para rodar, enfim, ainda mais uma VSL. Você tem que ter o conhecimento da copy, você tem que pagar um narrador, um editor. Cara, se não funciona, já foi uma grana. Aí você tem que gastar mais uma grana. E assim, a gente entendeu que muitos produtos americanos, que assim são escalados para o mundo inteiro, utilizavam uma estratégia de quiz, mas não só um quiz assim que te levasse pro caminho independente, pro caminho final independente das suas respostas. E sim que ele fosse algo dinâmico. Se você responder A, você vai para o caminho X. Se você responder B, você vai para o Y. Isso aí a gente, né, eu com mais meu sócio, que é o Rafa, que é o programador que desenvolveu a plataforma em si, a gente conseguiu colocar tudo isso dentro de algo que fosse muito fácil para a pessoa. Então, ela não precisaria de muito tempo para aprender, que seria basicamente ela arrastar e soltar componente e colocar o produto para rodar. Caso não funcione, não validou a oferta, ou o teu produto ou serviço lá, você não precisa parar a campanha, você não precisa parar nada. Ajusta, em coisa de 5, 10 minutos já está no ar de novo. Então, assim, a gente conseguiu criar um movimento, cara, no mercado onde os feedbacks que a gente recebe de CPC mais baixo, de CPA mais baixo, a galera consegue ter um ROI muito maior, tudo com a plataforma que a gente criou. E, cara, para a gente é muito gratificante, sabe? Porque a gente recebe todo tipo de depoimento. A galera que saiu do CLT, mas não que o CLT não seja bom, mas a pessoa conseguiu aquela liberdade que ela buscava. Entende? O outro tipo de profissional que a gente atingiu também, que deu muito certo, é a galera do lançamento. A galera conseguiu ter maior conversão através dos funis que a gente entrega. Enfim, tem até tatuador de Nova York utilizando a nossa plataforma, pessoal de consórcio, seguro, médico, enfim, cara, a gente conseguiu, assim, atingir algumas bolhas que a gente nem imaginava, sabe? Que massa, velho. Muito massa. Especialmente porque, igual você falou, velho, tem menos de um ano que vocês estão aí no mercado, né, irmão? Assim, você até falou da trajetória, assim, eu tenho tudo que você imaginar, eu tentei, cara. Eu comecei no drop, e aí, assim, deu muito certo no drop, assim, muito certo mesmo, porque, assim, eu montei uma loja pet logo de cara, e aí eu comecei a vender um produto lá, falei, cara, esse produto estourou. A oferta dele era muito boa, que era um produto para você, se você perdesse teu cachorro ou gato, ele achava.
Só que quando começou a Não. chegar o produto, não era bem assim. Era por Bluetooth. Aí, cara, 15 metros lá esquece. O cachorro foi embora, Você perdeu. podia perder Parei de ele só numa vender. raia de 15 metros. Mas ele Não, esquece. Você perdia mesmo. Então, assim, parou de funcionar a loja. E depois daquele produto, eu não acertei mais nada. Aí Em tentei relação ao drop. produto Mas você para. chegou a vender alguma coisinha dele ali? Você lembra mais ou menos quantos que você chegou a vender desse Cara, só produto? nesse produto aí, que assim, demorava muito, né? Porque eu comecei na pandemia, demorava muito para chegar, coisa de um mês. Em um mês, eu fiz coisa de quase 40, né? Fiz 40 mil, acho que na loja eu fiz uns 50, 60. Mas aí, quando começou a Aí que foi chegar, começar a nossa, chegar para você ver. Eu falo isso porque eu cara, também fiz aí drop e eu já vendi eletrônicos no drop, velho. Eu tive muito problema também. E você vai descobrir só sei depois de como três, é. 4 semanas, velho, que começa a chegar pra É, galera. Às vezes você acerta, e não é tão fácil acertar assim um produto. Agora tá é, mais desafiador ainda, né? Mas assim, já sim. naquela época não era tão fácil. E aí, pô, você fala, pô, custei pra acertar um produtinho aqui, o negócio é ruim, caramba, vou ter que parar de vender. É triste, cara. E eu tentava, assim, acertar tudo que você imaginar. Produto para pet, aqueles tapetes, enfim, cara, não acertava. Aí tentei outra loja, que ela era voltada, tipo, a resolver dor física mesmo. Então, tipo assim, era aqueles protetores de ombro e não sei o quê, para o pessoal mais Joelho, velho. tinha produto Cara, de e joelho. beleza, vendia. Só que quando chegava, irmão do céu, eu vendi tanto. Porque assim, você vende, você começa a escalar muito rápido. A hora que começa a chegar, o problema chega em escala também. Uhum. Beleza, encerrei. Aí eu fui para uma terceira loja, que era uma loja de brinquedo, que era. Cara, a gente vende isso aqui, ó. Eu tenho até hoje os bonequinhos, que a Da gente hora. vende um kit com nove desses, né? E assim, é igualzinho o original, a gente colocava lá Funko e tal, porque é o estilo Funko, né? Mas a Aham. gente não colocava que era o original, porque a qualidade é muito boa, enfim. A gente acabou com o estoque de um fornecedor, acabou com o outro, né? Porque era um produto novo no AliExpress. Quando foi pro terceiro, cara, esquece. Aí o tanto de processo que a gente tomou, um absurdo. Ele chegava quebrado, chegava muita Nó. coisa repetida. Nossa, aí é muita dor de cabeça, porque você tá vendendo um Cê- negócio que você não tá vendo. É desafiador mesmo, velho. Tem um monte de coisa que É. pode acontecer, coisa em relação à logística, o frete. Já aconteceu com a gente do fornecedor enviar com o frete errado. Tipo assim, tem uns produtos lá que eu lembro que era líquido, aí tinha que enviar com um frete lá específico, porque senão Nossa, não assim, chegava. O cara enviou errado, eu tive que reembolsar todo mundo, velho. Tipo, chegava, mas demorava, vamos supor, em é, vez de 4 semanas, demorava 3 meses pra chegar. Aí é, os clientes não queriam é, esperar, né? Eu fui tive que reembolsar todo mundo e tal. Mas querendo ou não, você teve é, um bom desenvolvimento em nível de aprendizado no sim, dropshipping também, né? Você conseguiu vender sim, bem e aprendeu muito também, né? De ponta a ponta, eu sim, falo, tipo, no sim. drop. É, porque assim, Pois, a gente trabalha muito em questão da oferta, né? A gente começa a entender mais ou menos o que é o gancho ali para o cliente bater o olho e falar assim, ó, gostaria de ter esse produto aqui, deixa eu entrar para ver. E aí, quando eu saí do drop, né, porque, cara, ficou inviável. E, assim, muita cópia depois disso, a qualidade dos produtos estava muito baixa. Então, assim, eu falei, cara, vou migrar para infoproduto, né? Margem bem mais alta. E, por incrível que pareça, eu nunca acertei a mão em um produto de info, cara, nunca. Eu nunca consegui vender um K. Porque eu via o pessoal vendendo algumas coisas que eu falava, não sei, isso aqui, sabe? Você olha e fala, não é possível que a pessoa compra, porque não funciona. Então, assim, a gente ficava muito. Eu falava com os meninos que eu tinha, tipo, uma rede de contatos legal. Eu falava, cara, não dá, não dá, porque você vai tentar vender alguma coisa, tipo, para emagrecimento, você sabe que não vai resolver. Às vezes a pessoa vai comprar ali sabendo que é um negócio que é mentiroso. E, assim, a questão do golpe, ela foi uma epidemia no Brasil, né? Porque, cara, começou com um e o negócio se alastrou. E aí, às vezes eu falava assim, olha, eu tô pensando em testar esse produto. Não, pô, esse produto não funciona. Você tem que vender ali, sei lá, o nicho hot. aham, O nicho hot é basicamente você pegar uma imagem sem autorização de uma pessoa e vender como se fosse tua. Então, tipo, ou seja, você faz um crime, comete um crime lá que dá certo. E aí vai entrar em escala, você vai fazer muito dinheiro. Mas, cara, será que vale? total.
e Total. assim, todos os produtos assim que a gente pegava, dava uma olhada, falava, cara, acho que não vira, sabe? E aí fiquei nessa. Tentava. Eu tinha a ideia de um produto que era muito bom, só que eu não conseguia acertar a oferta dele de jeito algum. Sabe quando não é para acontecer? Cara, não era para Aham, acontecer. Era um produto que era tipo uma extensão, você instalava no Google Chrome. E ele, você clicava com o botão direito em cima de qualquer produto físico, ele fazia uma varredura em todos os fornecedores nacionais e internacionais daquele produto, e a partir daí, tipo assim, um vestido que você compra de presente, que você iria pagar 300, você vai pagar 100. E, cara, por que não funcionou? Não sei, mas não funcionou, sabe? E foi o único que eu insisti. Aquilo lá eu gastei grana, mas porque de fato é não uma vendeu. ideia genial, né, velho? É uma ideia muito É, boa. E agregaria sim, pra caramba sim. valor pra galera. E, Mas aí nesse cara, e meio não tempo, saiu. assim, depois do drop, você conseguiu vender, né? Você só não continuou, tipo assim, vendia com lucro na época. Você só não continuou por Sim. conta dos problemas que teve com os produtos. Você É. sabe falar mais ou menos quanto que você chegou a vender no drop ali, no total, antes de mudar para Ah, infoproduto? cara, só nessa loja geek, né, que a gente falava, que era de brinquedo e tal, foi 1 milhão e 200. Uhum, legal. Assim, a gente teve uma margem legal, só que a margem foi caindo muito, né, por conta de plágio, a galera copiava Uhum. muito também, o mesmo Muito fácil, né, de criativo, copiar e tal. muito fácil. E assim, e muito processo em cima, então tua margem vai lá embaixo, porque assim, por qualquer coisinha, atrasou. Ué, na época, estourou a primeira temporada do Round Six. A gente vendeu, tipo, as miniaturas assim, com os bonecos mesmo da série. Cara, chegou depois de 3 meses. O hype, ó, já tinha Já tinha passado. passado. E o produto chegava, só que aí a reclamação era, não chegou, o processo. E aí, tipo, chegava. Mas até lá, cara, reclamação absurda e tal, e assim, mas é o game, né? Você tá disposto a partir do momento que você entra. Tem que assumir esses riscos, né? Tipo assim, tem o Sim, ônus e o sim. bônus, né? É, Ah, e aí você foi e falou, pô, vou pivotar aqui pro infoproduto. E é, aí você chegou a testar algum info, tentar rodar ali testei, com cara. VSL e tal? Testei VSL, assim, eu peguei um produto de relacionamento, né, que a galera ensinava na época, ó, pega um produto americano, modela aqui e vai. Aí eu Sim. caí, falei, porque, cara, nunca tinha testado nada de info, né? Falei assim, será que dá? Aí eu passava a madrugada escrevendo copy, eu lembro que o meu notas aqui do PC, às vezes ele tinha 8 páginas, cara. E aí eu entendia a lógica do negócio, colocava, porque não era chat GPT, eu Nossa, escrevia na velho. mão a Eu, cópia. eu, eu dava play na VSL e ia escrevendo, aí eu punha ela em É, 0,75 para poder conseguir escrever rápido, assim, senão eu tinha que ficar é, pausando toda hora a VSL. pra Doideira. você traduzir assim, modelar, né, que o pessoal falava assim, modela, muda as palavras. Uhum. Mas aí eu tentava criar uma história ali diferente e tal, e cara, não acertava. Não acertava nem a pau. Eu mudava tudo. Eu falava pro narrador, o narrador, depois a gente ficou amigo, né? Que é o Gustavão e tal. Inclusive, ele faz projeto pra galera da VSL e tal. Às vezes eu tô assistindo programa de esporte, aparece um comercial com a voz dele. É muito louco. E assim, a gente ficou amigo, porque ele falou assim, cara, uma hora você vai acertar. Eu, Gustavão, tá Você testou difícil, tanta cara. VSL com ele. Falou, Cara, pô. cara, eu fiz muita VSL com ele, assim, muita. E eu falava assim, mas não é possível. Porque eu tentava, era produto de relacionamento. Criei esse aí que também, que era uma ideia, assim, inovadora. Eu falava com grandes players, eu pagava a mentoria dos caras, e os caras não davam bola pro produto. Assim, pro projeto, assim, tipo, a galera nem respondia. Tem um cara, dois caras, assim, muito grandes do digital, que eu mandei um texto, eu entrei na mentoria dos caras para falar dessa ideia. Uhum, E os caras, assim, um deles nem me respondeu, né? E aí o outro, eu lembro que eu fui num evento, né, de marketing, e eu lembro que eu fiz, tipo, um caderninho, cara. Era um caderninho lá, tipo, com a ideia do produto, né, todo plastificado e tal, falando passo a passo. No final, um QR Code que levava direto para a página, para caso ele queira tipo contato, assim, né, para falar sobre aham. a ideia do produto. Fiquei esperando, nunca Caramba, velho. apareceu.
Doideira. E, cara, não, e de info, assim, eu não tive resultado. Aí, o que que apareceu na época? Eu comecei a dar uma olhada no que a galera tava utilizando, né? Porque eu falei, eu testava até como se fosse uma página de vendas no checkout. Porque, assim, eu sempre fui muito preguiçoso. Eu queria sempre um jeito de arrumar um resultado rápido, sem me esforçar tanto. Então, assim, ali eu gastava muito tempo para pensar na estratégia. Aí eu falava, cara, por que que eu vou fazer uma VSL não? Uma página de vendas para jogar com checkout. E aí pro checkout eu tenho que tipo, fazer uma mini página de vendas. Eu criava no Canva lá, tipo uma mini página, embaixo Aham. já tava para comprar. Aí eu testava, né? E aí também não funcionava não. Testava lá produto, cara, tudo que você imaginar, cara, emagrecimento e tal, e nada, não ia. Aí eu comecei a ver alguns produtos que era com estrutura de quiz. E aí eu falava, meu, muito difícil fazer isso aqui, muito difícil. Por mais que seja ali na programação, só que se mudar, tiver que colocar mais uma opção lá no código de programação, eu já não vou manjar. Se te Aí, ramificar, né? Se nossa, não dava, ramificar, tá. impossível. Se mudasse a cor da grama ali, a vaca não comia, cara. Então era. E Dá certo aí, com eu. laranja. Você já viu o cara falando? Ah, com maçã eu não sei não, com laranja só sei com laranja. Lara- Era assim, mudou um negocinho, esquece. E eu não consegui nem mudar a cor dos negócios. Aí eu postei um story falando assim, porque minha audiência nunca foi grande, acho que eu tenho 2.000 seguidores. Acho que é isso, sei lá, mil e pouco, não Uhum. sei. Aí eu postei lá, porque eu falei, alguém às vezes vai me dar uma ajuda aqui. Eu postei assim, gente, alguém manja de programação e me ajuda nisso aqui. Aí, um amigo meu, né, que a gente estudou no ensino fundamental, da primeira à quinta série, ele falou assim, cara, o que que você está fazendo? Você não manja nada de programação? Falei, não, mas eu preciso disso aqui. E ele tinha uma agência, né, uma agência ele era desenvolvedor web e desenvolvedor de aplicativo Tinha uma também. software house? E também o deles era, só não fazia social media, né, mas, cara, fazia Aham. LP do cara, Ah, fazia tudo, tá. se precisasse de um app também. Aí, beleza. Ele mandou para mim e eu falei, ah, ô, Rafa, você vai criticar o negócio ou vai me ajudar? Porque ele falou, não, cara, isso aqui não tá legal. Eu falei, não, eu preciso de ajuda, cara. Eu preciso colocar um produto para rodar nisso, que era um produto de emagrecimento. Que ele dava lá, tipo, coloque aqui a opção que você tá no teu corpo atual, onde você quer chegar. E aí a gente começou a conversar. E assim, eu nem falava tanto com ele porque o Rafa já era mais da programação. Aí, e depois acho que da quinta série, a gente perdeu muito, perdeu Contato. contato, assim, era mais assim, alguma coisinha no Instagram. Aí foi quando a gente desenhou o projeto inicial da Inlead. Aí seria dentro de uma plataforma, já começou, né, na plataforma, onde seriam componentes para você arrastar e soltar. Cara, aquilo ali, aí eu já fui falando, falei, cara, pensando na lógica, porque assim, na teoria, para mim era muito fácil. Então a lógica para mim sempre foi um negócio muito tranquilo. Só que na prática, para colocar o produto para rodar e vender, eu não sei por que que não vendia. Não vendia, cara. O produto às vezes era bom, igual eu te falei. O produto era bom. É por que que não vendia? Não sei, cara. Testava tudo. E aí eu fui desenhando com ele a plataforma. A gente não tinha nome, não tinha nada, né? Eu falei, cara, e nome e tal. Tanto que o nome a gente criou, pegamos umas ideias no chat GPT. Caramba, E da hora, velho. aí, muito louco. E a gente sempre queria um negócio minimalista. Eu falava, Rafa, precisa ser um nome simples, algo assim que... quando você pega o Waze, Instagram, é um nome, é praticamente ali muito rápido. E aí você grava. E aí, quando a gente foi e montou, meio que deixou a plataforma pronta, a gente falou assim, vamos testar com algumas pessoas para ver se a gente consegue vender isso aí, né? Vamos vender uma assinatura, vamos vender o acesso, não sei. Quando começou, a pessoa não conseguia colocar o domínio próprio, ela não conseguia, nossa, não conseguia fazer nada quase. Ela não conseguia mudar a cor da opção, as opções eram feias. Mas aí, olha Sim, só. É, perfeito. Você queria inicialmente pra você. Você era o público-alvo da parada. Você falou, eu quero testar sim, isso aqui.
Você queria É, inicialmente para você, e aí depois você falou, rapaz, e se você não estava conseguindo uma forma de fazer, você teve que desenvolver a aham, solução para você fazer e falou, se eu vender isso aqui então, porque, pô, uhum, eu posso usar só para mim, mas eu posso também vender isso. É mais ou menos uhum. essa pegada, certo? É, porque Legal. foi algo que a gente pensou, de primeiro momento, a gente pensou, não pensou em lead, não pensou em nada, a gente pensou em algo para fazer uma grana. Eu falei, cara, o negócio tá apertado aqui, e aí A vamos grana ver o do que a gente drop já consegue estava fazer. acabando. Já estava Já tá. acabando, irmão, já tinha acabado É. fazia tempo. Era coisa assim de manter assim poucos meses. Não dava Aham. 2 meses assim de caixa. Falei, preciso dar um jeito, para pagar aluguel, as coisas. Não, você pensa um negócio rápido aqui. E assim, sempre no talo ali. Então, assim, não dava para buscar fora, não dava para pagar alguém para fazer fora, e aí foi indo. E a gente pensou, em primeiro momento, em criar uma solução que fosse fácil para que a gente pudesse testar produtos. E com isso, assim, acertar alguma oferta e fazer uma grana, sabe? Fazer um fluxo É, de caixa e rápido aí, ali. pois é. Aí, conversando com o pessoal, a gente meio que deu estalo, eu falei, cara, vamos colocar isso numa plataforma e eu já tenho uma galera aqui que pode comprar. A gente testa com eles, dá um acesso lá, o pessoal vai passando também o que enxerga de melhoria, e foi indo, cara, foi indo. E aí tudo, cara, tudo na plataforma sempre foi muito bem pensado para ajudar o cara na facilidade. Porque assim, como eu tinha muita preguiça de fazer as coisas, eu pensava, cara, a pessoa que é preguiçosa, ela tem que gostar da plataforma. Então, assim, se ela arrastar, soltar, mudar a cor, mudar a letra ali, cara, acabou, ela vai estar satisfeita. Então, ela vai conseguir colocar para rodar muito mais rápido. E foi isso, assim, foi surgindo. Aí veio o nome, veio a questão das melhorias, e aí no primeiro mês, foi Aí muito quando você louco, decidiu que porque estava pronto assim para soltar, primeiro mês, tipo assim, a gente nem decidiu. você lançou primeiro só para Aham. internamente assim, né, uma versão beta para algumas pessoas É, que você conhecia. Foi é, isso? Chamou, foi, irmão, toma foi. aqui, testa isso aí e tal, vê, roda aí para ver o que que acontece. É. Ah, E assim, aí nessa um época aí ou não tinha nem o outro, nome, logo, nada. não tinha nada. A gente depois colocou, e assim, o pessoal criticava muito, porque falava, ó, não tá legal isso, não tá legal aquilo. Então, assim, a gente ia ajustando muita coisa. Quando a gente decidiu colocar para rodar, eu acho que foi meio que no desespero, sabe? Porque assim, o Rafa, ele tava precisando de grana, eu também, e a gente falou, cara, e agora, né? O que que a gente vai fazer? Não, vamos colocar para rodar, isso aí. E foi muito louco, porque quando a gente vê uma galera do mercado fala assim, ah, eu comecei do zero. A gente sabe que não começou do zero. Porque quando a gente pega a história, a gente sabe, ó, começou com aquele parceiro e tal. No nosso caso, a gente não começou do zero, a gente começou com 2.000, que era o dinheiro que eu tinha para passar o próximo mês. E aí eu falei pro Rafa, falei, cara, vamos investir nisso aqui. Cara, foi 2.000, a gente fez 30 assinaturas. Tipo assim, a gente não gastou 2.000 naquele mês. Foi meio que a última. Sabe quando você. Eu já passei por últimas cartadas. Então, cara, essa foi a última cartada, que era a loja Drop. Deu certo. Depois, testei. A última cartada não deu certo, cara, testa outra coisa ou tenta conseguir dinheiro de outro lugar e tal, empréstimo, alguma coisa, família, e sempre era a última cartada. Aí, nessa última cartada, também, que era o que dava para passar o próximo mês, assim, a galera meio que clicava no anúncio e não entendia. Então, assim, a gente parou tudo e falou, cara, como que a gente vai vender algo que ninguém conhece, ninguém testou, ninguém sabe se funciona? Então, é muito difícil você vender algo que as pessoas. Ninguém nunca ouviu falar, praticamente. E quando você entra na home, é o mesmo funil, que funciona. Então, por que que a gente vai mudar isso? Está funcionando? Então, assim, a apresentação foi muito prática. Você, tipo assim, digitava teu nome. Ó, digite teu nome aqui, fulano. Na próxima etapa, ele aparecia assim, fulano, escolha a opção que mais se identifica com a tua situação atual. E assim, e aí a gente mostrava gráficos, mostrava provas sociais, para a pessoa ver que fala, pô, esse negócio aqui é Você diferente. criou um funil para vender o seu funil. É.
Então, assim, a Top. pessoa no final do funil, Aí fala, ela rapaz, eu gostei disso precisava ter aqui. aquele, ela tinha que ter aquele efeito uau de pensar, pô, eu acho que vale o teste, sabe? Tipo assim, esse funil E me assim, convenceu. Então, assim, talvez eu é, consiga convencer os meus clientes assim também. sim. E foi assim que a gente conseguiu os primeiros 30 clientes. Quando a gente conseguiu 30 clientes, falei, cara, estouramos. Pô, estamos ricos. Esquece, ó, 7 dígitos. E Acabou. assim, Já faz assim, um o monte de pessoal foi projeção. entrando. Você faz, cara, porque assim, você vai dando aquele suporte, porque a pessoa vai entrando na plataforma que ela não tem nem noção. E aí no começo é como se a gente fizesse tudo. Era só eu e o Rafa. Então eu cuidava de marketing, vendas, parceria, Só um tentava detalhe aqui. parceria. Aí tá. Aham. O Rafa, ele foi e ficou só com você. Ele tinha, ele fazia alguma outra coisa, né, que você tinha falado. Ele tinha agência. Aí ele ficou full time com você, all in, na parada? Foi, assim, foi depois no Depois de algum segundo tempo. mês. Ele falou, Porque vambora pra assim, ele cima. estava em paralelo. Uhum. Porque, cara, dá aquele medo, né? Então, assim, ele já Total. tinha agência lá e eu não tinha nada. Então, assim, e tava crescendo. Porque esses 30 primeiros usuários, os assinantes, cara, eles foram passando para as pessoas, nos grupos, a galera, e eu divulgava muito em grupo. Tudo que era grupo que você imaginava, eu tava. Telegram, WhatsApp, eu ia mandando, tipo, uma copizinha, e o funil lá todo mundo ignorava. Mas aí depois um ou outro clicava, às vezes a galera vinha perguntar e tal. Aí nisso, porque assim, eu fazia toda a parte de suporte também. Então tinha muita gente que vinha tirar dúvida. Cara, mas como que é isso? E aí você tinha que ficar atendendo. Eu atendia, nossa, cara, sei lá, no começo a gente dormia tipo 4, 5 horas por noite, que era suporte de Mas madrugada. e você, inclusive, isso é bom, principalmente no início ali, para você ver o que que os clientes É, querem, né? Quais são as dores, os sim, desafios, as dificuldades, o que que ele espera da plataforma. Faz sentido pra sim. caramba. Aí você ficou full fazendo. Os primeiros 30 clientes vieram como? Foi anúncio, mais divulgação nos Foi, grupos ali e tal. assim, anúncio, né, cara, tráfego direto mesmo, e algumas indicações. E a Uhum. gente começou a abrir a afiliação, né, pensando também em, em, em ter em atingir, às vezes, um público ou grupos que a gente não conseguia atingir ali no tráfego. E daí, a gente, cara, é como se tudo tivesse conspirado, sabe? Porque o Rafa, ele sempre foi, assim, um designer que ele não era só um ou outro. Ele era front, era back, era designer. Então, para ele montar tudo, era muito, assim, rápido. Então, cara, vamos precisar de um componente assim, fazia. Que hoje já é um pouquinho diferente, mas depois eu falo. E aí a gente ia ajustando e tal, fazendo conforme dava. E foi funcionando muito bem. E aí, depois disso, a gente conseguiu, assim, porque, assim, a gente conseguiu uma plataforma que gerasse ali para a gente uma taxa baixa, que na época a gente não podia ficar esperando muito, a gente Pra precisava girar. sacar, né? Uhum. Para girar, porque, cara, se não girasse, esquece, não tinha como. E a gente foi anunciando de pouquinho, aí tinha dia que a gente, tipo assim, anunciava 100, voltava 100, né, que era uma assinatura, então, pô, tá legal. Tinha dia que a gente anunciava, tipo, 200, voltava 100 ou 150. Então, assim, era devagarzinho, muito devagarzinho. E depois de um tempo, cara, o negócio foi pegando tração. E aí os feedbacks do pessoal foram muito bons, porque eles falavam assim, cara, tive um resultado aqui, testei e deu um ROI de 3, testei e deu um ROI de 5. E assim, eram ofertas que você parava para ver, eram ofertas muito legais. E o pessoal vendia, assim, produtos bons, sabe? Porque a gente Uhum. ficava muito no pé disso. Cê- Daí, ajustava, tipo assim, a gente ajustava alguma coisa, falava, ó, testa essa cor tal, testa esse componente aqui. Então, assim, a gente ia dando também pitaco na oferta das pessoas. E o pessoal, assim, gostava, sabe? Do suporte mais humanizado possível. E Perfeito. aí um foi falando pro outro, pro outro, pro outro. E, cara, em pouco tempo, a gente já bateu 6 dígitos. Sim, muito pouco, muito rápido, sabe? A gente conseguiu lá, quando a gente falava assim, ó, vamos tentar parceria com fulano. Quando eu consegui o contato com fulano, ele já estava usando a Lead e eu nem sabia. Então, assim, Cara, foi top. crescendo.
foi crescendo. E assim, e aí o time foi aumentando, cara. A gente, quando eu falo que as coisas foram conspirando, é que a gente teve muita sorte também, sei, cara. O ciclo de amizade do Rafa era muito bom, porque a galera que foi entrando foi fazendo parte da plataforma e abraçando ela desde o início. Então, assim, o primeiro assim, boom que a gente teve foi com a chegada de um sócio, que é o André, que ele era meu sócio na loja de brinquedo. E assim, a gente sempre manteve uma amizade bacana e tal, porque chegou um patamar que a gente precisava de um investimento externo, cara, para contratar um desenvolvedor, né, para alavancar o negócio ali e também para ter um investimento para que a gente pudesse colocar mais ads para rodar, para que a gente pudesse errar mais. Então, assim, a gente não tinha margem para errar. Esse era o grande problema. E a gente foi, sondando ele. Na verdade, apareceu um primeiro contato de um investidor, só que o investimento dele iria acontecer depois de alguns meses. Que ele tinha feito um exit de uma empresa multimilionária, não sei o quê, e este a gente sabe como que é, depois de um tempo que você recebe. Enfim, cara, agora não dá. Aí eu tentei o contato com o André, eu falei, cara, a gente está precisando, você não quer entrar no projeto? E desde sempre eu falava com ele no WhatsApp, ó, a gente tá com a Elite aqui. Cara, hoje bateu tantos assinantes, pouquinho, né? Tipo, três novos, quatro Uhum. novos, um novo às vezes. E ele, cara, muito massa. Aí eu, tipo, liberei uma conta para ele usar. Ele falou, não, cara, vamos conversar assim. Aí deu certo. Deu certo, né? Ele entrar para a sociedade. Ali a gente conseguiu um investimento para poder fazer contratação. Aí a gente contratou, pô, o Serginho, que é um desenvolvedor absurdo essa galera que é desenvolvedor, é difícil acompanhar o raciocínio dos caras, né? Eu entro em call com eles, cara, não dá. Às vezes eu entro só por tabela, assim, que a galera entrou, mas é um negócio que é muito dinâmico. Os caras, eles pensam muito lá na frente, sabe? E a gente trouxe o Charles também para o atendimento. Aí, cara, foi crescendo. Foi crescendo, a gente conseguiu investir em marketing, foi investindo no pessoal. Hoje, a plataforma ela já bateu 10 pessoas no time. Então, assim, cresceu muito, cara. E tá entrando no oitavo mês ainda. É um Que negócio que é top, muito mano. novo, né? Sétimo mês? Da Não, hora. sétimo mês. É, E cês, todo mundo remoto. todo mundo remoto. Ah, você tem uma trajetória muito massa, estão em um processo muito da hora de crescimento e assim, é bem. A gente conecta muitos pontos assim, que é a mesma coisa que a gente passa aqui também, e esse processo, e aí você precisa de mais estrutura para poder crescer, time Sim, de a tecnologia é caro, né? Programador, é, ferramentas que a gente utiliza ali, servidor e tudo mais. E aí é. você começou mesmo com R$ 2.000. Falou assim, eu vou 2.000, meter o cara. louco aqui, vou R$ 2.000 e vou É, começar o negócio. E aí você é, começou a desenvolver, validou a ideia, e aí que foi sim, começando o negócio a engrenar, certo? sim. Sim. E assim, a questão do crescimento da plataforma, ela foi um boom que a gente não esperava, assim, mesmo sendo Uhum, muito otimista com os resultados iniciais, a gente não esperava, porque o planejamento que a gente estava fazendo para, tipo, um ano, a gente conseguiu em 3 meses, sabe? E em 6 meses a gente conseguiu o que a gente estava planejando para quase 2 anos. Então, assim, claro que com o crescimento, a gente, como empresa mesmo, a gente precisa, é aquela coisa, né? Você troca o pneu com o carro andando. Cara, não dá tempo. Então, você tem que ir pensando, cara, não deu conta, chama alguém. Então, assim, a nossa rede de contato, ela é muito boa, cara. Hoje a gente, assim, tá, tipo, muito feliz com todo mundo do time, sabe? Desde que a Elite começou, a gente não trocou ninguém, né? O pessoal abraçou a causa. E assim, tanto para uma pessoa de processos, que é um cara que eu trabalhei na Ambev durante 6 anos, que está em São Paulo, eu falei, ô Fernando, você não quer fazer essa gestão para a gente, cara? Meu, você é muito bom nisso, cobra a parte, porque, pô, ele trabalha numa multinacional, né? E eu falei, ele falou, não, cara, vamos fazer sim, então. E aí os meninos também de desenvolvimento, a gente fala assim.
O desenvolvimento é uma questão que é cara. Só que eu acho que para o mercado, né, a gente trouxe uma visão para a galera que com o SaaS você consegue ter uma alternativa que você não vai ficar só no Info, você consegue montar um SaaS para o teu Info, cara. E assim, trazer uma visão também que é preciso você estruturar, não é um produtinho que você vai acertar, cara, é uma empresa que você está criando. Depois daquilo, você coloca no aplicativo, você investe ou cria uma sociedade com o desenvolvedor, que é a alma do teu negócio. Hoje, o nosso maior time é o de desenvolvimento. Assim, muita gente reclamava, porque, assim, no comecinho, a Elite caiu. Só que para a Elite cair, era um volume que às vezes a gente não estava preparado. Porque é muito diferente você estar preparado para 30 usuários. Mas quando o teu negócio começa a crescer de um mês para o outro, que um usuário coloca coisa de 500 mil leads no mês ali, Aham. e aí, teu E servidor e outra teu coisa time? por exemplo, quando você tá gerando o tráfego, você tá sabendo, vai chegar não sei quantos mil acessos. Agora, Sim, quando você vende para terceiros e terceiros colocam o tráfego, aí você pode ter. É menos previsível, né? Mais imprevisível, sim, porque você fala, pô, pode chegar um cara gigante aqui e botar milhões de acessos na estrutura é, e a gente tem que estar preparado para aguentar. Como é que foi assim? Aconteceu sim, isso? Como é que vocês foram lidando com esses casos? aconteceu, cara, porque assim, é um processo que a gente tem muita dor de cabeça, né? Eu só acho que nem dormia. E, e aconteceu muito rápido, porque chegou uma galera do nada que os caras colocavam muito tráfego. A gente não estava acostumado com aquilo. Então, e aí? Como que a gente vai fazer? O pessoal, eles analisavam tudo, cada tipo de funil. Nessa de analisar cada tipo de funil, a gente começou a ver alguns funis que jogavam tráfego que a gente não tinha uma gestão de funis, né? E assim, e aí? Será que a gente libera ou não esse funil? Tá jogando muito tráfego. Cara, mas a oferta não bate com os nossos valores. A gente começou a dar uma limpa. Então, foi a partir desse momento que a gente travou imagem explícita nos funis, funis de Uhum. golpe. A gente bane o cara. Por mais que o cara jogue 1 milhão por dia lá, meu, em tráfego. Ah, mas vai dar muito dinheiro para vocês? A gente, cara, não quer, sabe? A gente prefere fazer um negócio e ali a gente conseguiu analisar, banir alguns caras, tirar outros, tal, ó, a plataforma é assim. E nisso a gente foi estruturando. E o pessoal porque hoje Black virou golpe, né? É, Na nossa na época, nossa o época, Black era não. uma oferta de emagrecimento, pô. Aham, Pô, emagrece total. 10 quilos A gente em fica 20 até dias. meio com É, receio de falar, black e tal, porque a galera já é, associa que tá vendendo golpe, é. estelionato, crime e tal, né? Que ficou comum hoje, né? Mas pra gente, o Aham. Black é a oferta mais agressiva mesmo. Uhum. Assim, a gente liberou a galera do Black, tirou todo mundo do golpe e deixou o pessoal do Uhum. White também, óbvio. E o pessoal começou a mandar muito tráfego. Daí a gente foi estruturando. E às vezes alguma alteraçãozinha, cara, impactava em tudo. Então, assim, às vezes ficava com delay pro pessoal, a elite caía por 2, 3 minutinhos. E aí, esses 2, 3 minutinhos, o suporte virava um inferno. Porque eu acho que demorou para a gente ter a noção do tanto de gente que usava e do quanto que eles passavam na plataforma. Porque a galera começou a utilizar a plataforma brincando lá, testando. Você via 3, 4 da manhã, 5 da manhã, cara, tem centenas de pessoas usando, milhares de pessoas. Durante o dia, milhares. Chegou num ponto, hoje, né, no caso, tem dia que bate 10 milhões de acessos, e aí, se você não tiver uma estrutura para aguentar isso? Então, Total. desde o início, a gente tratou o negócio como um negócio de fato. A gente precisa de gente, então a gente precisa que o negócio funcione, dê resultado para as pessoas, seja muito fácil de usar e seja, assim, uma plataforma que consiga atingir todo mundo. E é o que a gente consegue Gente. entregar, porque quando você quer vender alguma coisa, né, as pessoas assim que pensam no bem comum, você quer vender um produto que seja bom. Que fulano fale para ciclano que, ó, comprei esse produto aqui, esse produto é bom. Foi isso que aconteceu com a gente.
Porque de nada adianta. Você, vou criar um produto aqui, beleza, vou ter assinante lá. Mas, meu, você não dá suporte, você não investe na tua estrutura, não investe no time. Aí é muito fácil você criar um negócio. Então, o negócio tem um tempo de vida ali contado, sabe? Total, total. Assim, quando a gente sai de o que a gente está acostumado ali, de rodar uma ofertinha ou outra para construir um negócio, a gente vê que o buraco é bem mais embaixo, né, velho? A gente está lidando ali É, com clientes que esperam que você vá trazer um impacto positivo para eles, para o negócio deles. A gente está lidando com uma série de fatores que podem acontecer com demandas de clientes que você fala, pô, eu nem sabia que existia isso, o cliente quer que tenha isso na sua plataforma e aham, ele espera que vá ser sim, feito aquilo ali, e você tem que fazer um atendimento legal, e aí tem uma série de coisas que podem acontecer em relação a servidor, sim, tem custos que a galera nem tá ligada, né? Quem não é do SaaS é, ali e tal, tem é, custos. Galera que roda só o infoproduto, ele tá lá, ó, tráfego, coloquei X, voltou 2x. A metade é lucro ali e pronto, né? é Agora a lucro. gente tem Uhum, um negócio estruturado ali, uhum. tem uma série de coisas que a gente tem que E só observar. um ponto em relação a isso, porque assim, desde o início a gente queria visibilidade na plataforma. E como o pessoal estava falando bem da plataforma, mesmo assim, ela não tendo quase nada na época, a gente abriu a afiliação. E quando a gente abriu a afiliação, você falou dos custos, a gente abriu a afiliação de 20% recorrente. O pessoal me xingava. Eu falei, amigo, a gente é um sistema. A gente não é um produto que de R$ 100 lá, você vendeu, cara, 60% é teu. Não, a gente tem custo. Se o cara que você colocou para dentro jogar tráfego, aquilo vai aumentar no nosso servidor, a gente precisa de mais gente para atender. Isso às vezes as pessoas não entendem. Só que nisso foi aparecendo. A gente não chama nem de concorrente, né, cara? Porque quando você cria uma concorrência, é algo que você quer fazer diferente, para bater de frente com aquela empresa ou aquele negócio. O que foi aparecendo assim foi a galera copiando na cara dura. Total. Teve até um player aí que a gente zoou aqui porque meu, ele copiou e trocou cor de fundo. É isso. Então, assim, mas a plataforma tal dá 30, 40, 60%, beleza, pode ir, sabe? Espera três A meses aí pra você gente, ver como é que ela já vai sumir. é, é, e assim, a É. gente fica muito confortável com isso, porque muita gente saiu. E a gente esperava que a concorrência fosse aparecer e algumas pessoas grandes do mercado, grandes assim, né? Hoje a gente tem noção que são pessoas que vivem numa bolha. Pessoas aí com até nome no digital, o pessoal entrava em contato, ó, dou tanto, eu quero tantos por cento na empresa, mas, tipo, não vou dar nada, eu vou dar a equipe, não, pô, sabe? Uhum. Então, e era um percentual que era um absurdo. E também outros assim, eu quero uma parceria, mas eu quero ser exclusivo, o negócio é meu. E aí você fala, e aí, quando você não aceitava, eu acho que o ego do pessoal do digital, ele passa de um nível que é aflorado, chega a um nível que é extremo. E a gente já recebeu mensagens assim, ó, vocês não querem fazer parceria comigo, eu vou criar a minha e acabar com esse mercado. A gente falou, cara, a resposta no dia foi, tudo bem, se você precisar de qualquer ajuda, conte com a gente. Então a gente está disposto a ajudar. E o cara foi começar o projeto depois, a gente está entrando no sétimo mês agora, o cara está começando agora, sabe? Então, é uma arrogância muito grande, que Uhum. hoje no Master que a gente está, com os contatos que a gente tem, é muito legal porque o pessoal se ajuda. Então, assim, olha, eu entro para fazer parte, mas eu quero ajudar. Beleza, depois a gente vê, sabe? Então, vamos acoplar o teu negócio aqui na minha estratégia, enfim, é isso que faz o negócio crescer. Não Total. esse negócio louco de eu quero aparecer, eu quero ser o primeiro, eu vou dominar o mercado. Não, pra quê? E aí, cara, se você morrer amanhã, acabou tudo, sabe? É um negócio muito Exato. raso. E assim, em relação à nossa estrutura, hoje, a gente foi ganhando uma visibilidade muito legal, cara, porque o pessoal abraçou 20%, mas aí a gente tem plano de 97 até 897 por mês. E Então aí a galera vai tá, vendendo. como que vocês decidiram a precificação? Uma das coisas que eu tinha notado é isso aqui, tipo assim,
Beleza, você tá trabalhando com SaaS agora. Como que você vai decidir como que você vai cobrar? Não, Ah, aí eu dei uma como é de que foi? louco lá, eu falei assim, não, não vai colocar funil para todo mundo, não. Vamos colocar aqui. No começo a gente colocou 5 funis, né? No preço que a gente tem hoje, 97. Só que aí, cara, 5 funis é um negócio que fica muito amplo. Então, nos outros planos, a gente não tem uma diferenciação. Às vezes o cara acertou um funil, acertou outro, ele já vai para um outro plano. Então, assim, a gente é a única plataforma do mercado que a gente tem variação de planos ali de 97 até 897 por mês. E aí vai entrando a questão de mais benefícios a cada plano. No de 97 você tem 2 funis. Aí depois, para o 197 você passa para 5 mais webhook, caso você queira fazer uma sincronização com algum Integração. disparo de e-mail, de WhatsApp, ou Uhum. integrar em tempo real ali. Aí depois vai para 10. Para quem é mentor, enfim, quem tem curso, você já tem uma função de compartilhar os teus funis, só colocar o e-mail da galera, dar um enter, já vai para todo Da mundo. Se hora. você tem uma agência também, você consegue dar edição para a Criar pro. pessoa. É, é tipo, cara, colocou e-mail lá para o teu designer, pro teu gestor de tráfego, Legal. coloca lá para ele edição. Então, para cada plano, você vai tendo alguma Tem diferenciação, sabe? alguma diferenciação de quantidade de acessos? Tipo assim, sei lá, 100 mil visitas, alguma coisa também, ou não? Só a quantidade de A funis? gente limita a quantidade de leads. Só que o cara, a gente tem uma função que é bem legal. Se o cara quiser exportar tudo aquilo, colocar tudo no Excel para fazer uma análise, para um lançamento, enfim, ele consegue. E aí, depois dele exportar, se ele quiser apagar, reseta tudo aquilo. Então, tem Entendi. gente hoje, cara, que Legal. manda assim, coisa de. Nossa, é muito lead, sabe? É muita coisa. O cara manda, joga tipo 50 mil de tráfego no dia. Imagina quantos leads Quantos não leads dá que isso. ele E aí ele capta vai no dia? baixando. É, Aí ele então tem baixa muita variação. e insere em alguma outra estrutura e reseta ali para Sim. ele. Legal. E é muito interessante porque e tudo isso a gente foi construindo para ter uma visão geral, né, para que a pessoa pudesse identificar o gargalo dela ali, ou às vezes baixar e fazer uma tabela dinâmica, caso ela queira, enfim. Mas ali na plataforma ela consegue já identificar. E tudo isso a gente vai analisando. Fala, cara, eu acho que agora seria ideal a gente colocar cálculo dentro da plataforma. Então você vai lá, pede o peso, a altura do cara, ele gera Pra um cálculo, IMC, aquela calcular o coisa. IMC, ele Legal. coloca o cálculo direto no gráfico. Então, tudo isso a gente vai moldando conforme a necessidade que a gente vê para o pessoal ter mais conversão. Então, tudo que é pensado hoje e colocado em prática é tudo com foco na facilidade e para otimizar o resultado do pessoal. Então, hoje, dia 17 a gente está até com uma feature nova para lançar e assim, demanda mais, só que, cara, quando lançar, ó, o pessoal vai curtir muito, porque ali você vai ter um negócio muito mais bonito do teu funil, sabe? E, por exemplo, a gente listou e falou, acho que a gente precisa de imagem de fundo. E, cara, a gente que está trabalhando com o negócio, a gente sabe que é difícil pra cacete. Não é só colocar uma imagem de fundo. Tem componente que às vezes você vai colocar, não bate a cor, Vai aí você não vai conseguir sobrepor e ver o tal. componente. Aham. E o pessoal fala assim, eu preciso de uma feature assim, do componente assim. Mas não é assim. Demanda. E Tem um a monte de gente, coisa que pode acontecer que o cliente final ele não é, sabe, né? Tipo assim, se você não colocar uma sabe, variável cara. aqui, pode avacalhar todo o restante do É, negócio. Então, E aí você sobe uma atualização, ferra em outra. E aí? uhum, Aí você tá rodando teu funil lá bem, mas, cara, parou, mas é porque a galera pediu um negócio. Então não dá. Hoje é. a gente tem essa parte de processo muito bem estruturada, sabe? Ninguém sobe nada sem todo um cronograma. Aí já é mais com o Rafa, com o pessoal de dev e tal. Vocês foram Mas, aprendendo isso ao longo do tempo também, né? Essa parte sim, de gestão ali, vocês utilizam metodologia ágil, Scrum, esse negócio a gente foi aprendendo de tecnologia ao longo do tempo é, também. Eu nem sabia nada. É, a gente foi assim, muito empiricamente é, com os devs e com os profissionais que a gente foi contratando, e ele foi fazendo, falando, você precisa de um QA. Eu falava, o que que é isso? Eu nem sabia o que que é, era, né? Tipo, para poder identificar os bugs da plataforma e tudo mais. Precisa de um product manager, não sei o quê.
Falei, ah, Sim, entendi. A gente nem sabia que existia isso porque a gente estava bem atrelada para a parte do marketing digital, e no marketing digital não tem sim. isso, né? Não Então você tem vai isso, cara. desenvolvendo muito. E muita gente fala, né? Eu acho que uma questão que o pessoal bate muito é tipo, larga o teu CLT, sabe? É legal você empreender, mas será que você quer mesmo empreender? Ou você quer fazer isso paralelo? Porque tudo que a gente fez na plataforma foi com a bagagem que a gente teve do CLT. Cara, eu trabalhei 6 anos na Ambev, eu trabalhei numa empresa de consórcio, depois de ter quebrado uma empresa de consórcio, porque eu era um representante, abri um escritório. Então, tudo isso vai dando um know-how para você trabalhar com adversidades que vão aparecendo no dia a dia. Se você não tivesse a expertise para aquilo, cara, será que teu negócio ia estar ainda? Então, por exemplo, o Rafa sempre passou por empresas de tecnologia. Todos os processos, tudo, ele trouxe e implantou. Eu trabalhei com algumas coisas algumas experiências da Ambev e as outras empresas que me ajudaram nessa questão mais de vendas, de trabalhar mais métrica, gestão. Então, assim, ajuda muito, sabe? Tem esse background, né, mano? Tipo, É, isso faz toda a diferença. Ah, vocês cresceram, estão crescendo muito rápido, mas tem todo um plantio que foi feito anteriormente até chegar em sim. onde vocês estão hoje, né? Isso faz diferença pra caramba. É muito perigoso, cara, porque a gente sabe muito bem, empreender, ele ferra um pouco a cabeça da gente. E eu tô vendo uma galera, às vezes a gente vê uma galera, né, muito nova utilizando a lead e essa galera nova, eles vão vendendo qualquer coisa, cara. Eles querem vender, tipo, às vezes alguma coisa mentirosa, vai banir o Ele cara. não Depois o tem nem cara tenta noção voltar. do que tá É, fazendo às vezes e tal. e será e aquela coisa, né? Você começar muito novo, você precisa depois de uma experiência para aguentar a pressão do negócio. E aí, teu negócio está em declínio. O que que você faz agora? Como você age? Então, assim, empreender hoje no dia. O pessoal mostra carro, casa, faturamento. Mas e aí, e o back disso aí? Como está Aham, funcionando? Qual que é teu fluxo de caixa? Você tem hoje caixa para aguentar um ano da tua empresa parada? Então é total. muito complicado. E o pessoal não fala. E isso é bacana da gente estar conversando, mano, porque é difícil de ter essa conversa com outras pessoas que não vivem essa mesma realidade assim, né? Então, Sim, isso é muito bom a gente abrir para o pessoal, para que eles saibam que ah, não acho que é oba-oba, velho. O buraco é mais embaixo. Você tem que sim, saber que você está assumindo risco, sim, e que pode uhum, dar certo como pode dar errado. E se der errado, sim, dependendo do risco que você assumir, é prejuízo, você vai se ferrar e tudo mais. Só que, uhum, certamente, se der certo, você vai viver muita coisa boa também, inclusive, né? sim. Então, assim, é proporcional o quanto você está disposto a arriscar. É. É, mano. E todo mundo tem que tá ciente também que o teu negócio, ele não vai só crescer. A gente tem total ciência, sabe? Que tem uma hora que você precisa parar um pouco. Quantos dias que o Rafa ligava e falava assim, cara, para os anúncios. Porque não pode mais ficar entrando gente e ficava entrando gente, cara. A gente com anúncio, ó, a gente ficou sem anunciar, a gente voltou a anunciar, hoje dia 17 a gente voltou a anunciar faz 3 dias. A gente ficou 3 meses sem anunciar. E assim, a gente precisa passar também para as pessoas que, cara, e aí? Quando o teu negócio estagnar ou ele parar, você precisa fazer isso aqui, você precisa estruturar isso. Então é assim como a empresa funciona, sabe? Você cresce, mas também você precisa organizar a casa, né? Não adianta, se você só É, crescer desordenadamente, pode acontecer coisas que você nem tá prevendo, que você nem tá esperando ali, que é. pode ser risco da ruína, né? Faz sentido pra Virar uma caramba. bagunça. É. Total. Então tem que ter esse Uhum. tempo de fato organizar a casa. É, Sim. mano, perfeito. Eu quero só puxar alguns ganchos aqui, mais Uhum. que são. Você falou um pouco do início ali, né, dos primeiros clientes, esses primeiros 30 Sim. clientes. Agora, qual que você acha que foi assim o game changer mesmo, assim, que fez, pum, a galera começar a entrar, vocês explodirem em nível de novos clientes, em faturamento? Você acha que foi, por exemplo, a questão de abrir a filiação, a questão de, enfim, o que que você acha que
foi um game changer, assim, um diferencial que fez vocês começarem a crescer mais? Eu acho que a maior conversão que tem é o boca a boca. Top. Isso sem sombra de dúvidas. Essa foi a nossa virada de chave. É porque a gente vendia em lead, sabe? E a gente vende em lead muito bem. Eu tenho, assim, eu fico muito feliz com o trabalho que a gente faz. Mas eu fico muito mais feliz que as pessoas vendem a gente através dos resultados que elas têm. Porque ninguém vai falar do produto se ele é ruim. Ah, eu comprei isso aqui não funciona, por que que Total. eu vou indicar? Então, assim, se ele aumenta o teu faturamento, se ele às vezes deixa às vezes o teu faturamento ficou igual, mas cara, a tua margem de lucro aumentou, porque no teu funil o teu lead está mais consciente, funciona. Então você vai Excelente. indicar, você vai comentar. E a gente recebe muitos feedbacks de, olha, eu testei em lead e funcionou. Ah, fulano lá testou outra plataforma que é parecida, mas, cara, não funciona. Então, assim, a nossa plataforma, a gente se mantém como a pioneira no mercado. A gente tem o produto que ele tem o ticket médio mais alto, né? A gente tem total ciência disso. Mas a gente entrega o que a gente cobre. Então, A assim, mesma se a gente está coisa. cobrando a gente está cobrando aqui, ó, a gente está falando de uma plataforma que funciona, facilidade, tal, suporte, o quê, cara, é isso aqui que a gente está entregando. Então, Você você está precisa cobrar um comprando o preço negócio? viável É, para que você consiga entregar o resultado para a pessoa. Não adianta nada você sim, cortar muito e aí você vai ter que reduzir a qualidade da sua entrega e aí o seu cliente não sim. vai ter resultado, né? Isso que a gente pensa muito aqui Uhum. também. Eu preciso cobrar um preço que eu consiga entregar um Sim. serviço e um produto de qualidade para meus clientes. E é muito Excelente. louco, cara, porque, assim, a gente tem muita ciência de como o mercado funciona, né? E o mercado, ele é atraído pela questão da imagem. Ah, eu vou postar um carro, eu vou postar uma casa, uma viagem. Cara, ninguém da Enlead até hoje postou a cara. Ninguém sabe, acho que o pessoal sabe porque a gente segue lá o pessoal às vezes da equipe e, cara, a Aham. gente só. Mas eu não apareço em stories, a gente não posta viagem, a gente não posta nada, sabe? Porque não precisa, a plataforma ela precisa aparecer. Então, se a plataforma aparece e ela funciona, cara, é isso que basta. E aí, às vezes, a gente entra até em conflito com alguns players grandes que a gente conversa, os caras falam, não, vocês têm que aparecer. Eu falo, não, vamos aparecer, cara. Que vai aparecer, às vezes, é um parceiro, é um vídeo de um embaixador nosso que ele testou e está funcionando. E hoje a gente tem os grandes nomes do mercado, puta, tem o maior do mercado de e-commerce, que é o de Santana. A gente pega, tipo, o maior de newsletter, que é o HC, que é desde a época do Viver de Blog. Então, assim, tem uma galera presente com a gente que é muito boa. O Douglas Souza, que é de Drop, sabe? Então, assim, o Bressan, o Kevones, tem o Hold também. Cara, tem um pessoal muito bom, sabe? Que a gente fica muito feliz que essas Ter pessoas como parceiro. apareçam, né? É, Seus canais de aquisição, então, são tráfego, né? Facebook Ads é, ali, boca a Google boca muito também. forte, Google É, também, e parcerias, embaixadores, parceiros sim, estratégicos que sim. fazem sentido. É, Tem mais alguma coisa? cara, eu É acho mais que isso mesmo. agora, né, que a gente tá conversando muito com o Sanfer, né? Pô, o Sanfer é um cara sensacional. É um dos caras, assim, sabe quando você faz a costa e já fala, puta, gostei do cara. E a gente já começou a parceria e agora a gente está entrando também na questão de eventos. Então, a Elite, ela não quer só ficar ali no digital, cara, porque não é algo que é o nosso propósito. É uma plataforma que ela funciona para tudo. Funciona, se você quiser colocar como bio no teu, funciona como, sei lá, se você quiser alterar para o Linktree, para Lead, vai funcionar Uhum, muito bem, sabe? total. Então, assim, a galera precisa saber. Isso a gente vai falando em eventos, vai patrocinando a galera, vai estando mais próximo. Então, acho que é, Excelente. que é um intuito Vou nosso, sabe? ampliar ali o seu mercado, ampliar o Sim, público-alvo porque de fato ela funciona para muita coisa, né? Para é, praticamente qualquer pessoa, público que tenha alguma coisa a é, oferecer pode utilizar a sua empresa, né? Só sim, que é mais utilizado no digital porque o digital é mais antenado nessas coisas de tecnologia, mas sim, faz muito sentido de sim, fato, inclusive até
bem pensado. Eu já tive ideias quando a gente já conversou ali de Aham. coisas que eu poderia utilizar. Então faz sentido pra É, caramba, mano. É, perfeito, velho. Eu queria, se você puder falar algum número, algum valor, alguma coisa assim, número de clientes, número de faturamento, só pra gente colocar uma frase de impacto assim, tá ligado? Na hora que for, tipo assim, porque você já falou um monte de coisa aqui que vai dar um gancho muito aham. massa, sacou? Aí pra mim a gente anunciar assim, ele fez X em tanto tempo, não precisa ser o que tá fazendo hoje ou o total, um valor qualquer assim, É, ah, vamos supor, no primeiro mês ele fez não sei quanto ou não sei o quê, para poder fazer uma sim. headline legal. Aí depois eu vou continuar Aham. com a outra É. parte também. Eu só não vou falar o número de clientes, senão os nem começam a fazer conta. Eu falei, "Ah, os caras É, estão assim." a galera é É, foda. Fala alguma coisa assim que a gente é, coloque impacto bacana, o que que você acha? cara, eu acho que é legal a gente falar que, assim, no começo, né, quando eu falo que a gente não tinha dimensão da onde claro que a gente sempre pensa o melhor, mas a gente pensa o melhor muito lá na frente. E hoje o que a gente está vivendo em relação aos números da plataforma é algo assim muito grande, porque no primeiro mês a gente tinha 30 usuários, a gente conseguiu lá ter 30 usuários. De pensar que nesse primeiro mês, hoje, 7 meses depois, a gente tem, cara, só de acesso diário, coisa de 10 milhões de acessos na Elite. Então, assim, é um negócio que a gente sonhava, mas a gente Foi rápido. esperava muito lá na frente, sabe? Porque hoje a gente consegue atingir, a gente tem clientes nos 5 continentes. Então, a gente recebe mensagem no suporte de gente do Japão, da Austrália, os caras na Europa, tem muito usuário nos Estados Unidos. Então a gente conseguiu atingir esse público, mesmo sem querer atingir esse público. E a gente nunca fez nada direcionado. Só que o negócio tomou uma proporção tão grande que essa galera foi atingida, ficou sabendo, pagou para ver, né? Cara, deixa eu ver essa plataforma aqui. Funciona, é assinante com a gente, tipo, de meses já, e não pensa em sair. Os feedbacks que a gente recebe são muito bons, sabe? E para ter um volume de acesso de 10 milhões de acessos por dia, é uma proporção, assim, muito grande, sabe? Gigante. Excelente, mano. Excelente. Agora, do outro lado, assim, dos seus clientes, quanto que dá para vender com um funil dinâmico, assim, em média? Você tem algum número, alguma estimativa? Se tiver alguém assistindo, assim, que queira falar, pô, vou testar um funil de quiz. Só que eu não sei se eu testo no quiz ou uma página de vendas em texto simples. Quanto que dá para vender com um funil de quiz? A gente tem, é muito relativo falar sobre, porque como a gente atende todo tipo de cliente, a gente tem cliente hoje que fatura 6 7 dígitos com produto de R$ 49,90. Esse é o ticket do cara. E o cara escala assim absurdo. Quanto clientes que também têm um faturamento ali mensal de 6 7 dígitos com um produto de acima de 1K, sabe? Tem até um cara que ele é um coprodutor que o ticket médio dele é 2,5. E é na lead. E ele consegue vender o ticket médio de 2,5 Sim, utilizando os funis da Inlead. sim, sim. Porque é um Brabo. negócio que é muito simples. Se você quiser, vamos supor que você é um mentor. Na tua gama de produtos, você tem um e-book, um curso, uma mentoria e um evento. Então, o teu primeiro produto começa com 49. O teu último produto com 50, não, com 10 mil. E às vezes a tua mentoria lá personalizada é 50 pau. Cara, no mesmo funil você consegue direcionar o lead, dependendo das respostas dele. Ah, então a análise identificou que o melhor produto para você é esse aqui, o de entrada. Então você vai começar pelo e-book. No mesmo funil você oferece todos os produtos ao mesmo tempo, para cada cliente que é personalizado. Então, você vai atingir o teu cliente de 49 e você vai atingir o teu cliente de 50 mil. Excelente. Era isso aí que eu tinha pensado na época lá, que quando a gente estava conversando, eu É, falei, eu vou fazer isso, pô. Porque você não sim, precisa escolher entre um e outro, né? Quando você tem um funil é, dinâmico, você consegue direcionar a pessoa que sim, caiu nessa estrutura, que tem um perfil para comprar o produto seu X, ela vai seguir o caminho de quem compra o produto X. A pessoa que quer o sim. produto Y, que é um ticket maior, ela vai seguir esse caminho. E assim, talvez
tem alguém que ainda não saiba o que que é um funil interativo, né? Na prática ali, Uhum. de fato. Explica ali pro pessoal o que que é um funil interativo, que depois eu vou pedir o pessoal para pôr na edição assim o funil ali na lead e tal, a Aham. plataforma. Legal. Como que funciona ali os funis e tal? Como que as pessoas conseguem vender com ele? É, o nome, assim, já fala, né? Porque, assim, a gente vende funis dinâmicos interativos. Então, o funil dinâmico interativo é algo onde teu lead vai entrar e aí você vai conseguir apresentar para ele a melhor solução dependendo da dor que ele tem. Então, se ele está no estágio X ou Y, você vai conseguir atingir ele da mesma forma. Então, no funil você consegue inserir opções para ele clicar, para você trabalhar o caminho do teu funil. Você consegue colocar vídeo, prova social, fazer cálculo, ter uma gestão de todas as etapas do teu funil de vendas, onde que está o teu gargalo, poder analisar tudo isso, enviar todos esses dados para outros CRMs ou sistema de gestão também, baixar esses dados. Você consegue colocar componentes de gráfico também. Cara, é um negócio que, como a gente fala, é dinâmico. Então, assim, você tem infinitas possibilidades para criar o teu funil. Então, não conseguir converter, você tem mais milhares de opções para você colocar para testar a conversão ali em tempo real. Então, você não precisa parar teu fluxo. Fez um ajuste ali, tá para jogo. Então não precisa parar a campanha, não precisa desativar link, nada. Coloca um gráfico, coloca uma captura de dados ali, coloca uma imagem, enfim, dá para fazer tudo, sabe? Excelente. É uma alternativa muito viável. Eu sou muito ligado à velocidade de execução, mano. Eu gosto de coisas que eu consiga testar, que eu consiga executar rápido e Sim. tal. Até porque no digital as coisas acontecem muito rápido, né, velho? Então, se você ficar Uhum. demorando demais para fazer alguma coisa, você vai perder talvez o timing dessa Sim, ideia, sim. desse projeto. E os funis dinâmicos dão essa velocidade de execução, né? Você consegue testar uma ideia rápido, validar rápido, escalar rápido. E ali pelo que depois que você falou, comecei a pensar também que até a otimização é rápida e ela nem precisa nem pausar as campanhas, né? Ah, o funil tá com gargalo aqui. É, Vai lá, troca uma é, etapa do funil lá e deixa o pau torando ali e vai continuar isso. vendendo. Porque você vai Excelente. vendo em tempo real que horas que o lead entrou, e o que que ele foi clicando. Então, tipo, é tudo muito separado, sabe? Dependendo, ó, naquela etapa tal, a última atualização foi 10 da manhã. Depois das 10 da manhã, a gente analisa como que tá. Você vai analisando tudo ali em tempo real. Então, tipo, é um negócio muito fácil, sabe? Legal. Legal, mano. Assim, deu pra tirar muito insight massa, deu pra É legal. pegar muita coisa legal. É, tem algo assim que eu não te perguntei que você gostaria de falar? Cara, acho que não. É porque, assim, é um bate-papo muito fluido, né? Então, o Uhum. negócio vai Eu nem rolando, porque fiquei não fica... interrompendo muito, porque de É, fato, mano, fluiu muito, velho. Tipo, curti pra caramba. Isso aí eu tenho certeza que vai agregar bastante pra turma. Se, assim, bom, cara. você teve experiência no Drop, testou infoprodutos e você tá em um game agora que, assim, eu falo que SaaS são a evolução ali de quem dá Sim, certo, faz algum dinheiro com infoproduto e tudo mais. E, sim. geralmente as pessoas querem o quê? Ah, próximo nível eu vou criar um SaaS, eu vou criar uma empresa e tudo mais. Você tem algum conselho para quem está nessa ideia de criar um SaaS, de criar um produto mais robusto ali, né? Que não seja um infoproduto assim em si. Tem alguma Olha, dica, alguma coisa que você falaria para essa galera? é que agora, né, tem muita gente falando sobre SaaS. Então, eu acho que é bom, mas eu acho que é perigoso também. Porque, do mesmo jeito que a questão dos infoprodutos, ela viralizou muito, cara. Você sempre tem que se preocupar em fazer algo que funcione, seja um bom produto. O nosso, ele é muito bom realmente porque ele funciona, sabe? Então, assim, o feedback das pessoas fazem com que faz com que a gente sinta orgulho do que faz.
Então, assim, cara, a gente levanta todo dia, tipo, meu, é pra ir lead, sabe? O negócio tá crescendo e a galera tá falando bem. Então, se eu fosse dar um conselho para quem quer começar na área de SaaS, seria para pensar na qualidade, sempre em propor algo que seja funcional e bom para o usuário, gerar um atendimento ali humanizado, nem se for no começo, sabe? Depois você coloca alguma coisa, mas para ter um feedback das pessoas, dos teus usuários. A gente olhou para o mercado que ninguém estava olhando. Eu acho que essa foi a grande sacada. Ele existia, mas ninguém estava olhando para ele. Então a gente foi pioneiro, a gente escalou muito e desde sempre a gente fez um produto muito bom. Mas não é porque a gente fez isso que todo mundo tem que fazer. Porque se você pegar, às vezes, o teu curso ou a tua mentoria de emagrecimento, cara, você pode jogar no aplicativo ali, que a pessoa vai pagar R$ 19, R$ 9 por mês, você vai ter uma renda recorrente, e aí a Maria que assinou vai falar para João, e aí o negócio vai acontecendo, sabe? Olha, assinei esse produto, esse aplicativo aqui, cara, tá me ajudando muito, tá me ajudando na alimentação, na minha rotina de treinos, ele dá um feedback ali semanal, então, tipo, um cálculo, enfim, não precisa ser um negócio mirabolante, tem que ser um negócio que funciona, sabe? E que as pessoas gostem, é isso. Seja bom e agregue valor, né? Que as pessoas gostem, faz Sim, sentido pra caramba. E sim, essa coisa de você sentir orgulho do que você tá fazendo, isso pra mim não tem preço nenhum, velho. Porque eu sempre quis algo relacionado com isso também, sabe? Tipo, eu sim. fazia drop, eu não podia falar qual que era a minha loja de drop. Depois eu comecei a É, vender infoproduto. Pô, eu vendia os infoprodutos, eu fazia uma entrega legal, mas se eu falasse, não tinha minha cara lá, a galera ia é, copiar. ia Agora. copiar, eu Quando você também, tem cara. uma empresa que você, pô, bate no peito, tem orgulho da parada, é isso que falou, Sim, dá prazer de acordar pela manhã e ir trabalhar para é, construir esse negócio e tudo mais, que você sabe que você tá colocando sim, um tijolinho ali a cada dia, né, mano? sim, sim. Eu acho que é, querendo ou não, vira o nosso propósito, sabe? Então, assim, desmistificar, a gente que está no mercado de SaaS, desmistificar essa questão do muito fácil, que, cara, você vai vender um negócio ali, por mais que seja golpe, crime, mas você vai conseguir uma grana. Não, não é assim. Sabe, você não vai ter orgulho. Você não vai falar para um almoço de família, falar assim, ó, eu vendo aqui a foto da fulana sem roupa. Você não vai falar isso. Não, eu Total. estou vendendo aqui um produto para FGTS que eu vou liberar um cartão que não existe. Você não vai. Daqui um tempo, você vai falar, cara, e aí, sabe? Vai bater na consciência da pessoa. Então, eu acho que a galera em si, elas precisam ter a consciência de que eu quero trabalhar no mercado digital, mas o que que é trabalhar no mercado digital? É empreender. Então, se eu quero empreender, eu quero empreender um negócio que funcione, que seja bom, que me gere ali mais para frente uma possibilidade do investidor vir falar comigo, de eu contratar pessoas. É isso, é o crescimento. Porque senão você sempre vai ficar ali, cara. Tipo, um negócio que vai conspirar para não dar certo. Concordo plenamente, velho. Falou tudo. E assim, deixa eu. Última consideração é se a galera quiser conhecer a InLead, qual é o site, redes sociais, para a gente poder deixar aqui, Ah, show de para a bola, galera que cara. tiver Ah, interesse. não, bacana. O nosso site é www.inlead.digital e o nosso Instagram é inlead.digital. Legal, a gente vai Então, deixar lá que a escrito gente aí. solta tudo, a gente solta, cara, caixinha de pergunta, novidade, prova social do pessoal, a gente interage também, Vocês suporte às fazem um vezes também é trabalho por muito lá. bom, suporte. Eu É, vejo que vocês têm um contato bem próximo com seus clientes, isso também é sim, algo bem sim. massa. Ah, vocês demonstram bem isso nas suas redes sociais, inclusive, a galera gosta bastante, a galera posta os resultados e marca vocês. Então, É, assim, isso é é legal. um trabalho sensacional que vocês fazem, mano. É É, legal porque até a gente recebeu, a gente posta tudo mesmo. E a gente recebeu um story do menino lá, cara, que ele era usuário e ele postou um vídeo meio que emocionado. Ele falou assim, cara, eu gosto muito da plataforma, juro, ele estava emocionado. Ele falou assim, cara, eu gosto muito da plataforma, só que eu tô brigando com a minha namorada, porque a minha namorada fala que eu passo mais tempo na Elite do que com ela. Você acredita, velho? Aí eu mostrei pros Caramba! meninos, eu falei, não é possível, a gente repostou aquilo. Ó, olha isso, né, cara? Doideira, É legal. doideira.
Cara, brigadão pela participação. Tenho certeza que agregou demais pro pessoal aí. Conta com a gente e é só o começo. Valeu!